Livro de Josué, capítulo número 7, versos 19 e 20 e 21. 19, 20 e 21. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Vamos lá então. 1, 2, 3. Amém. Amém? Podemos assentar, queridos. O pecado é pernicioso. E sendo pernicioso, gera consequências devastadoras, tanto para a pessoa, quanto para a família, além de afetar a sociedade como um todo. E por esta razão, temos uma advertência poderosa, vigorosa, pesada, do Espírito Santo, para que a gente, conhecendo a história, sejamos inteligentes a ponto de não seguir os passos errados. Quando a gente lê o capítulo 10 da primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios, dá uma olhadinha lá, verso 30, por ali. Se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32. Portem-se, vivam, se coloquem de tal modo que vocês não deem escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Veja o verso 33. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que assim se possam salvar. Então, irmãos, as coisas que outros passaram nos tornam alunos, ou pelo menos deveria nos tornar alunos. Continua no mesmo capítulo 10 do livro de Coríntios, veja logo o início, você vai ler o seguinte, verso 1. Não sejam ignorantes, saibam que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, seja na nuvem, seja no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual,
e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas, leia aí. Então, o fato deles serem batizados na nuvem e no mar, o fato deles terem saído do Egito, o fato de Deus ter aberto o caminho no mar, o fato de Deus mandar o maná diariamente, e o fato de Deus fazer a água brotar da rocha, não mudou essas pessoas. Eles desfrutaram da bênção de Deus, mas o coração deles estava duro. E Deus não se agradou da maior parte deles. E eles ficaram prostrados no deserto. Por qual razão? Veja o próximo. A história daquelas pessoas foram feitas para nós como que uma lição, um modo para a gente enxergar as coisas e não repetir os mesmos erros. Quem aprende com o erro do outro é mais inteligente do que quem aprende com o próprio erro. Porque quem vê o outro errando e aprende a não fazer o errado, não vai ter que sofrer as mesmas consequências do que errou. Entenderam bem? Sim ou não? Então, foi feita uma lição para a gente, uma aula para a gente. Para quê? Primeiro, para a gente não cobiçar as coisas como eles cobiçaram. Então, quando você vê gente cobiçando e qual é o resultado da vida deles, fica esperto para você não ficar cobiçando também. Tem gente que por causa da cobiça prejudica o outro. Por causa da cobiça mente acerca do outro. Por causa da cobiça puxa o tapete do outro. Por causa da cobiça arruma coisas para que aquele outro caia e ele assuma o seu lugar. Isso aí é pecado, e é pecado grave e não ficará impune. Não se façam idólatras. Quando você vê a consequência da idolatria, você fica esperto para não virar um idólatra igual. Verso 8. Não se prostitua. Está cheio de gente, batizado, cheio de coisa, cheio de ministério, próspero, com muita coisa, mas vive na prostituição. O fim não é bom. Vê o próximo. Outros tentam a Cristo, vão vivendo nos limites do pecado, achando que Deus não vê. Ah, não, eu sou salvo pela graça. Graça não é licença para pecar. Chacoalhe o vizinho aí e diga: graça não é licença para pecar. Veja o próximo. Não murmurem. Cuidado com gente que só abre a boca para reclamar da vida e murmurar o tempo todo, reclamar de tudo. Cuidado com esse tipo de gente. Agora leia isso aí. Olha para o colega e diga: isso tudo que eles passaram, e as consequências do que passaram, estão escritas na Bíblia. Diga, estão escritas na Bíblia, para avisar a gente, para a gente não fazer igual a eles. Entenderam bem? Chacoalhe o vizinho aí e diga: entendeu tudo? Olhe como você é inteligente. Então vejam algumas lições práticas. Tudo que a gente faz, seja dentro do local de cultos, ou seja fora do local de cultos, tudo que a gente faz deve visar a glória de Deus. Se a gente acorda de manhã para trabalhar, se a gente vai dormir à noite,
se a gente vai no mercado, se a gente vai na padaria, se a gente trabalha, se a gente dirige o carro, tudo que a gente fizer deve ser para a glória de Deus. Ok? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. A gente não pode fazer as coisas se não houver no nosso coração o intento de glorificar a Deus com aquilo que a gente faz. Faz tempo que eu ensino vocês, e hoje acho que é dia de eu lembrar de novo. Quando você vai beber alguma coisa, seja água, seja guaraná, Fanta uva, suco de laranja, suco de limão, vitamina de abacate, pinga, cachaça, como é que chama? Cerveja. Você olha para o copo e diz assim: vou beber isso aqui. Vai ser para a glória de Deus. Se você achar que combina, bebe. Se achar que não combina, joga essa peste fora. Entendeu bem? Vai sair. Tem ali na esquina uma casa da luz vermelha. Aí você diz: vou entrar aqui para a glória de Deus. Combina? Então não entra. Entendeu bem? Vou ali no meu vizinho tirar satisfação com ele, e se ele falar bobagem, eu planto o pé na orelha dele, para a glória de Deus. Combina? Então não faz. Chacoalhe o vizinho e diga: entendeu? Por isso o apóstolo Paulo escreveu: tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a gente é embaixador do reino de Deus. Levanta a mãozinha bonitinha assim, ó, e diga: se eu sou salvo de verdade, e se eu sou cidadão do céu, então eu sou embaixador do céu. O que é um embaixador? Embaixador é uma pessoa que está num país, mas ele é de outro país. O Brasil tem embaixadas em mais de 140 países. Então lá em cada um desses países tem um brasileiro que representa o Brasil, que fala em nome do governo brasileiro. E ele só pode falar em nome do governo brasileiro autorizado pelo governo brasileiro. Aqui no Brasil temos embaixada de mais de 140 países. Cada uma dessas pessoas fala em nome do país dele. E ele só pode falar autorizado pelo governo do país dele. Então o que é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que está em outro lugar, que não é o dele, mas representando o lugar dele. E Jesus disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Se eles fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas eles não são do mundo. Então olha para o vizinho de novo e diga: se eu sou salvo de verdade, eu sou cidadão do céu. Se eu sou cidadão do céu, eu sou embaixador do céu no lugar que eu chegar. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, ele nunca ficou chorando pelos cantos: eu sou um coitadinho prisioneiro. Ele nunca se chamou assim. Ele se chamava prisioneiro de Cristo. Mas lá onde ele estava, ele dizia: eu sou um embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Porque se eu fui para algum lugar, eu fui porque o governo do meu lugar quis que eu estivesse lá para representar esse governo de lá em todo o ambiente que eu estivesse. Então veja, se somos embaixadores do reino do céu,
a gente tem que viver aqui, honrando o governo do céu. E o governo do céu tem uma cabeça, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, tudo que a gente faz em nome dele. Ok? Então você leva uma fechada no trânsito. A vontade é você abrir o vidro, colocar a mão para fora e mostrar uma parte da mão que vai ofender o outro. Aí você, na hora de abrir o vidro, diz assim: vou abrir o vidro e vou fazer tal ação em nome de Jesus. Se combinar, faz. Se não combinar, não faz. Por quê? Porque você só pode fazer aquilo que é autorizado pelo governo do seu país. E para falar em nome de Jesus, você tem que ter autorização de Jesus. Ah, vou ali no boteco e vou pedir uma garrafa de pinga. E vou encher a cara em nome de Jesus. Combina? Então, joga essa peste fora. Vou largar a minha mulher em casa e vou procurar uma sirigaita por aí. Em nome de Jesus. Combina? Então, chacoalha o colega, entendeu? Tudo que você for fazer, coloca essa frase assim, ó: em nome do Senhor Jesus. Se combinar, faz. Não combinar, não faz. Vou passear com a minha esposa de mão dada na Praça Silvio Romero e vou comer cachorro quente, em nome de Jesus. Combina? Claro que combina, então faz, ué. Entendeu bem? Vou na oficina que está arrumando meu carro e vou dizer para o cidadão que eu vou dar um cheque sem fundo para ele em nome de Jesus. Combina? Então cria juízo e faz o que é presta. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Ok. Segunda coisa, quando a gente passa a viver desse jeito, tendo como orientação de vida aquela que vem de Deus, a gente se preocupa com as consequências de nós não observarmos esse tipo de princípio de vida. Chacoalhe o vizinho e diga: está escrito, santidade convém à igreja. Não, gente, parece que vocês não... Bora lá. Santidade convém à igreja. Do púlpito até a calçada. Santidade convém à igreja. Veja, quando Jesus fala do trigo e do joio, os discípulos de Jesus pediram para Jesus explicar a parábola do joio no campo. Está no capítulo 13 do livro de Mateus. Explica-nos a parábola do joio no campo. Aí Jesus vai explicar. Na hora que Jesus vai explicar a parábola do joio no campo, Jesus disse assim: o campo é o mundo. Diga aí, o campo é o mundo. Olha para o colega e diga: presta atenção. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Diga: boa semente é filho do reino. A turma da TV não está achando, então eu mesmo vou achar aqui. Vai lá, Mateus capítulo 13, verso 36 para frente. Explica, ok, verso 37. O que semeia boa semente é? Quem semeia boa semente é? Ok. Quem é o filho do homem? Quem é o filho do homem, gente? Ok. O campo é o? A boa semente é quem? Então olha para o vizinho aí, dá um sorriso bonito, diga: tudo bem, boa semente? Aliás, espera aí.
Pergunta para ele: você é filho do reino? Se ele dizer que sim, aí então diz: muito prazer, boa semente. A boa semente são os filhos do reino. E quem semeou os filhos do reino? O Filho do homem, que é Jesus, ok? E quem é o joio? Quem está falando isso é Jesus. Os joios são quem mesmo? Filhos do maligno, ok? Olha assim, ó. Olha bem assim, diz: aqui não tem nenhum não, fala. Eu também espero que não tenha. Vamos lá, veja o próximo. Quem semeou? Quem semeou? O inimigo que o semeou é quem? Diabo. Então, quando tem joio, quem semeou o joio é o diabo. E quem é o joio? É o filho do maligno, ok? A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros, quem são? Os anjos. Próximo verso. Então, do mesmo modo que o joio é colhido e queimado no fogo, vai ser do mesmo jeitinho na consumação do mundo. O Filho do homem vai mandar os anjos dele. E os anjos dele vão colher da onde? Olha para o colega e diz: fica esperto. O Filho do homem vai mandar os anjos dele. E os anjos dele vão colher da onde? Do reino dele. O que ele vai colher? Tudo que causa e que comete. Então, quem é joio é o que causa escândalo e que comete iniquidade. Olha para o colega e diga: entendeu, inteligente? Antes de você começar a pensar em fazer barraco, entendeu bem? Vou virar um barraqueiro. Então, antes de fazer isso, pensa. Então, quem é o joio? É quem causa escândalo e quem comete iniquidade. O que é iniquidade? É a injustiça legalizada. Quando você dá ar de legal ao que é injusto, o nome disso é iniquidade. Entendeu? Vou fazer uma injustiça, mas eu tenho documento que me dá direito de fazer isso aqui. A caneta é minha, eu mando e desmando, então eu posso fazer. O nome disso é iniquidade. E quem comete iniquidade deliberadamente é joio. E quem é joio é filho do maligno. E quem é filho do maligno foi semeado pelo diabo, mesmo que esteja dentro do reino. Chacoalhe o colega e diga: entendeu, irmão? Ok. Vamos voltar. O que causa escândalo não é só naquilo que é cometido por alguém, mas é também na reverberação irresponsável do escândalo. Sabe aquele tipo de gente que bota no YouTube: vou contar para vocês a iniquidade do fulano de tal. Aí aquilo causa escândalo. Aí ele diz: não foi eu que causei o escândalo, eu só contei. Aí o que era escândalo num pedacinho, vira escândalo nacional. E ele diz: não, mas eu não fiz, eu só falei. Olha bem para o colega e diga: fica esperto, para você não dar publicidade à porcaria. Dá um chacoalhão assim e diga: você é mais inteligente que isso. A justiça vai fazer o papel punitivo dela. É o serviço deles. É o trabalho deles. Abacuque. Vou dar uma tarefa para vocês todos. Olha aí para o colega, presta atenção na tarefa. Lê o livro de Abacuque.
inteiro, são 3 capítulos ou 4, pequenininho. Leia ele inteiro. Abacuque é um profeta de Deus que diz assim: não aguento ver tanta injustiça no país, Senhor. Até quando o Senhor vai deixar essa injustiça? As pessoas criando leis injustas e os juízes julgando injustamente, e o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico mais rico. Senhor, até quando o Senhor vai deixar isso? E Deus diz para ele assim: vai piorar. Mas Senhor, ele diz, não, fica firme, porque Judá começou a fazer um monte de porcaria, e isso aí é consequência do pecado deles. Mais ou menos dizer assim: um país onde tem gente que quando vê um caminhão que tomba cheio de açúcar, vai lá e rouba todo o açúcar, não pode reclamar do governo que rouba. Entenderam bem? Num país onde tem alguém que faz gato na energia, ou gato na água, ou gato net do vizinho, não pode reclamar que o governo rouba. Então Deus diz para o Abacuque: o pecado não ficará impune. Por isso Judá vai para a Babilônia. Só que tem uma coisa: o pecado do justo tem uma punição, mas essa punição vai cessar um dia. Mas a do iníquo é uma punição que não cessa. Por isso a Babilônia será punida, mas Judá precisa aprender a lição. Isso é a tônica do livro de Abacuque. Então, quando Abacuque vê que não tem jeito, ele diz: então o Senhor é justo. E se o Senhor é justo, a punição vem. E se a punição vem, pode ser que tenha fome, que a figueira não floresça, que no curral não tenha vaca, que lá na malhada a vaca suma de lá. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não tenha vaca, ainda que as coisas não tenham nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Deus é justo. Chacoalhe o vizinho que entendeu tudo. Não é como ser inteligente. Entenderam bem? Então a tarefa de vocês essa semana é ler o livro de Abacuque. Então, por causa do amor pelos pequenos que creem em Jesus, nós devemos ter prudência diante de tudo aquilo que a gente vê. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estou dentro da Assembleia de Deus há 59 anos. Esse ano, no final do ano, se Deus quiser eu viver, vai completar 60 anos que eu estou dentro da Assembleia de Deus. Sempre no mesmo ministério, nunca mudei de lugar. Mudei de campo, mas nunca do ministério. Mudei do campo por conta da convenção me fazer isso. Vou contar uma coisa para vocês. Eu era mais feliz quando eu não sabia um montão de coisa que eu sei. Olha para o colega e entendeu? Eu era mais feliz quando eu não sabia um montão de coisa que eu sei hoje. E eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou dizendo que tem coisa que eu preferia não saber. Mas o que eu faço com isso? Vou lá e deixo tudo no pé de Jesus, e ponto. Eu não tenho que reverberar as coisas com as quais eu não me combino. Entenderam bem? Sim ou não? Por quê? Lembra da parábola do trigo e do joio? Disseram para Jesus: o senhor quer que arranque o joio? Aí Jesus disse: não, se você arrancar o joio, pode sair algum trigo junto. Então olha para o colega e diga: Deus ama mais o trigo do que odeia o joio. Então Ele tolera o joio por amor do trigo. Entendeu bem? Por que o pastor não toma atitude? Por que o pastor não faz? Por que o pastor... Então, às vezes o cidadão é um joio mesmo.
Não vale o palito de fósforo já arriscado. Mas tem a esposa, tem o filho, tem a filhinha, tem o netinho, tem não sei o quê. Então, por amor do trigo, a gente tolera o joio. Chacoalho, colega, entendeu, né? Olha como você é inteligente, irmão. E quem sabe, Deus não faz milagre? Diga aí, nós servimos a um Deus que faz milagre. Sabia que Deus pode transformar bode em ovelha? Nós não sabemos fazer, mas Ele sabe. Deus pode transformar joio em trigo. Não está escrito na Bíblia que nós éramos zambujeiro, com letra Z, zambujeiro bravo. Nós éramos. Mas aí o que Deus fez? Nos enxertou na oliveira verdadeira. E então eu posso dar fruto. Olha bem para o colega e diga, Ele mudou a minha vida. Aliás, Ele mudou a minha natureza. Tem um hino antigo que diz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus pode mudar joio em trigo. Deus pode fazer bodinho virar ovelha. Lembra da mulher que ficou encurvada 18 anos? Ela chegava na sinagoga todo sábado, ouvia a gente cantando e cantava junto, ouvia a gente orando e orava também, ouvia a mensagem e o ensinamento da palavra, mas ela ficou 18 anos encurvada e Jesus diz que Satanás mantinha ela encurvada 18 anos. Até o dia que Jesus tocou nela. E quando Jesus tocou nela, está escrito aí na sua Bíblia, endireitou logo. Logo endireitou. Esse logo aí demorou 18 anos. Então às vezes tem alguém tudo torto na igreja, faz 18 anos torto, 18 anos olhando para o chão, 18, mas até a hora que Jesus toca. Na hora que Jesus toca, logo se endireitou e dava glória a Deus. Olha aí bem para alguém e diga, Jesus conhece você. Fica no seu lugarzinho aí, que uma hora Jesus endireita tudo. Amém, pessoal? Ok. Então, por amor dos pequeninos, a gente tem que pensar bem. Porque às vezes a gente fala alguma coisa que pode ferir um pequenino. E quando a gente faz isso, é um problema. Porque Jesus disse, que se a gente escandalizar um dos pequeninos que creem nele, é melhor botar uma pedra no pescoço e pular no abismo. Olha bem para o colega e diz, está cheio de pequenininho, que creem em Jesus. E se a gente escandalizar um deles, não vai ser bom para a gente. Entenderam bem? Sim ou não? Então, Jesus orienta alguém que foi ofendido, por exemplo, a perdoar o ofensor. Porque o ofensor merece perdão? Não. Mas para evitar o escândalo. Olha para o colega e diga, a gente perdoa para evitar o escândalo. Diga. Dói, não dói? Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? 70? É isso aí mesmo. Por que eu tenho que fazer isso? Para evitar o escândalo. Porque se fizer um pequenininho pecar e se perder, não vai ser bom para a gente. Então olha bem para o colega e diz, é melhor perdoar do que escandalizar alguém. Nós não precisamos ser compartilhadores da desgraça de ninguém. Olha lá o que fulano fez, está vendo? Olha, por isso. Aí você fica sendo um secretário da secretaria executiva do inferno, servindo Satanás.
Olha para o colega e a gente não é desse time. Essas pessoas vão sofrer as consequências. E serão consequências muito pesadas, porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. Eles vão sofrer as consequências no lugar deles, na hora certa. Mas isto não significa que a gente tenha que reverberar isto. Entenderam bem? Estamos vivendo no final do ano para cá, para o início desse, é um monte de escândalo chegando daqui, dali, mas a gente não precisa reverberar isto. Entenderam bem? É para proteger eles? Não, eles vão se lascar. Mas nós não somos servos de Satanás. Entenderam bem? Sim ou não? Quando a gente começa a potencializar a desgraça, isso gera mais escândalo. Então a gente tem que encobrir pecado? Gente, ler a Bíblia faz um bem que vocês não fazem ideia. Jesus disse assim: você é espiritual? Ok. Você viu algum irmão fazendo alguma bobagem? Vi. O que você faz? Vai lá sozinho, conversa com ele. Se ele se arrepender, você fez duas coisas. Quais são as duas coisas? Faz assim, faz assim. Salvou uma alma da morte. Faz assim agora. E cobriu uma multidão de pecado. Faz uma cara de assustado. Pois é, quem falou isso? Jesus. Se ele não te ouvir, pega uma ou duas testemunhas, vai lá de novo, fala com ele outra vez. Você não é espiritual? Vai lá outra vez, fala com ele. Se ele se arrepender, salvou uma alma da morte. E se ele não se arrepender? Põe na internet? Não, vai ao presbitério. Olha para o colega e diga: entendeu, irmão? O Espírito Santo alertou pelo ministério de Pedro. Capítulo 4, verso 10, vai lá. Primeira carta de Pedro. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Para aí só um pouquinho, volta aí. Uma vez me perguntaram: pastor, por que tudo que o senhor fala, o senhor cita a Bíblia? Se alguém falar, fale segundo? Ok. Próximo. 12, meu filho, isso. Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas se alegrem no fato de vocês serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se regozijem e se alegrem. Se pelo nome de Jesus vocês são vituperados, então vocês são bem-sucedidos, bem-aventurados ou felizes, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vocês padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como se é aquele que se entremete nos negócios alheios. Peraí. Então, se você for condenado injustamente, vou dizer de novo, injustamente, para que as pessoas que injustamente te acusaram tomem alguma vantagem sobre um servo de Deus porque é servo de Deus, então você é bem-aventurado. Mas nenhum de vocês seja isto aí.
nem homicida, nem ladrão, nem malfeitor, nem aquele que se mete nas coisas dos outros. Porque se você for condenado por essas coisas injustamente, você é bem-aventurado, mas se for justamente, você está lascado mesmo. Entenderam bem? Sim ou não? Vira. Se você padece como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Glorifique a Deus nessa parte. Glorifique a Deus. Tão injusto? Glorifique a Deus. Deus vai dar um jeito nisso. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Olha para o colega e diz: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Por isso que você vê às vezes algumas manchetes por aí. E se primeiro começa por nós, qual vai ser o fim daqueles desobedientes? Vê o próximo. Se o justo apenas se salva, onde é que vai ficar o ímpio e o pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo-o bem. Próximo. Fazendo-o bem. Então veja, irmãos, nós não precisamos reverberar pecado de ninguém, e a gente tem que tomar cuidado. Você está de pé, olha para você não cair. Entenderam bem? Entenderam bem? Ok. Você já ouviu aquelas frases assim: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Eu já ouvi um monte, você também. Pois é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E não se assustem, porque Deus não se deixa escarnecer. Gente que faz comércio de Deus, comércio das ovelhas de Deus, que chama um político e manda encher o lugar para o político ver e dizer para o político assim: olha, o meu apoio custa tanto, olha o tanto de gente que eu mando neles. Esse tipo de gente vai se lascar nas labaredas junto com Satanás. Entenderam bem? Mas nós não precisamos reverberar essas coisas. Entenderam bem? Sim ou não? 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Vamos lá. 2,19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo. Que negócio é esse? É agradável padecer injustamente? É, diante de Deus é, porque a vida aqui é muito curta, o que vale é a de lá. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Pedro vai mais longe, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, meus irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto vocês não vão tropeçar. Entenderam bem? Vê o próximo verso. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada onde? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 12. Pelo que não deixarei de ensinar, de exortar, de aconselhar, sempre acerca disso, ainda que vocês já saibam bastante e estejam confirmados nesta verdade. Entenderam bem? Então aquele que se declara crente deve manter uma consciência pura, para que o inimigo não prevaleça. Veja em Atos 23:1. Atos 23:1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com o quê? Chacoalha o colega e diz: não tem coisa melhor do que ter consciência limpa. Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem
tanto para com Deus como para com os. Eu posso olhar no olho de alguém e dizer: eu nunca fiz mal para você, eu nunca planejei te derrubar, eu nunca puxei o teu tapete para eu poder subir nas suas costas e não sei o que lá. Entenderam bem? Sim ou não? Romanos 2,15: és inexcusável quando julgas, ó, oh meu Pai, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Tem gente que passa com a consciência acusando o tempo todo, e às vezes cauteriza a mente, cauteriza a consciência, e ele já começa a chamar o errado de certo e o certo de errado. 1 Coríntios capítulo 8, verso 12: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra. Ele está falando aí de comida. Então, quando você vai comer alguma coisa, se o irmão vai se machucar, você não tem que dizer: não, a consciência é minha e eu faço o mesmo, problema é dele. Não, é por causa da consciência do fraco que você tem que tomar juízo. Entenderam bem? Sim ou não? 1 Timóteo 1, capítulo 1, verso 5: ora, o fim do mandamento é este: é o amor de um coração puro e de uma boa e de uma fé. Está cheio de gente com fé fingida. Veja o verso 19: do que desviando-se alguns, oh meu Pai, eu peço que vocês me ajudem a orar para Deus me dar paciência, gente. Vamos lá, capítulo 1, verso 19: conservando a fé e a boa, rejeitando a tal consciência, alguns fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9: guardando o mistério e uma pura. Olha bem para o colega, a gente tem que andar de consciência limpa. Vai dormir, ó Senhor, louvado seja o teu nome. Se eu fiz alguma bobagem, foi inconsciente, mas eu conscientemente não quis fazer mal para ninguém, Senhor. E dorme tranquilo, puxa o ar, umas 3 vezes você já está dormindo igual um anjinho, sem precisar tomar a tarja preta. Entenderam bem? O problema é quando a consciência fica cauterizada, e aí a pessoa começa a dizer que sua consciência não o acusa, que se lixem os outros. 1 Timóteo capítulo 4, verso 2: pela hipocrisia de homens que falam, tendo o quê? Cauterizada a própria consciência. Tem gente que mente deliberadamente no púlpito, com a consciência cauterizada. 1 Coríntios capítulo 10, verso 29: digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Então Paulo está dizendo: ande de tal jeito, você não fira a consciência do outro, porque você não é julgado pela consciência do outro, mas se você fizer aquele outro pecar, então você é culpado do pecado do outro. Entendeu? Sim ou não? 2 Timóteo capítulo 1, verso 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e dia, etc. Então o remédio é crer em Cristo, se arrepender do pecado
e tomar uma firme decisão de andar direito, sem causar escândalo e tendo uma consciência tranquila. Olha para o colega e diz: entendeu? Hebreus capítulo 9, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará o quê? Então veja, se você anda fazendo bobagem, se arrependa, fale com Deus, se corrija, tendo se corrigido, confie no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus vai purificar a tua consciência. Está claro? Sim ou não? Todos nós precisamos orar e viver orando, pedindo que Deus nos guarde. Hebreus capítulo 13, verso 18. Ah, Jesus. Orai por nós, porque confiamos que temos como aqueles que em tudo querem se portar honestamente. Quem deseja se chegar a Deus, deve chegar a Deus com reverência espiritual. Hebreus capítulo 10, verso 22. Hebreus 10, 22. Cheguemos com coração verdadeiro e com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado do quê? E o corpo lavado com água limpa. Vai se chegar a Deus sem máscara. Entenderam bem? Pergunte o tempo todo: isso que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Quando eu pego o meu telefone para digitar, para reverberar pecado dos outros, está glorificando a Deus? O triste episódio que a gente leu de Acã demonstra um grande problema. Acã é um personagem que chama à lembrança que aquilo que a gente faz escondido, Deus vai trazer às claras. Jesus disse: aquilo que vocês conversam secretamente nas salas, vai ser proclamado do telhado. Esse Acã era contado entre pessoas muito especiais. Ele era da tribo de Judá. E sabe o que ele disse? Eu vi uns negócios lá que era proibido e eu cobicei. Irmãos, tem coisa que não é para gente. Tem roupa que não é para gente. Tem ambiente que não é para gente. Tem comida que não é para gente. Tem bebida que não é para gente. Tem música que não é para gente. Tem sites que não é para gente. Tem conversas que não é para gente. Tem filmes que não é para gente. Onde é que o Sansão se arrebentou? Foi a Dalila? Não, a Dalila foi a consequência. Um dia ele matou um leão. Passados os tempos, ele voltou pelo meu caminho, e aí está escrito na sua Bíblia, ele se desviou do caminho. Para ir aonde? Para ver o corpo do leão que ele tinha matado. Chegou lá, ele comeu do mel. Só que a lei do nazireado diz que ele não podia tocar em corpo morto. E aí ele quebrou a lei do nazireado. Então o que derrubou o Sansão não foi a Dalila. Dalila foi a consequência. O que derrubou ele foi o leão. Que leão? Aquele que ele já tinha vencido. Olha para o colega e diga: você já venceu um monte de coisa. Não volta lá nas coisas que você já venceu.
Você já venceu coisas do seu passado? Por que você fica com esse telefone salvo ainda? Por que de vez em quando você entra no site para ver onde é que está, não sei o que lá? Você já não venceu isso, infeliz? Você vai voltar lá, a primeira vez veio urrando, gritando, vou te acabar. Na segunda vez vem com melzinho. E aí com melzinho ele se arrebentou. Chacoalho, colega, entendeu, né? Olha como você é esperto. O Espírito Santo diz, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, 1 de João 2,15, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência do mundo vai passar junto com o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Às vezes, a pessoa que ia permanecer para sempre, acaba se arrebentando e passando antes da hora. Há quem imagine que o mundanismo se limita ao comportamento exterior. Mas, irmãos, o mundanismo tem origem dentro do coração. Jesus que falou isso. Mateus capítulo 15, verso 19. Jesus falou. Porque do coração é que procede os maus pensamentos. Do coração procede a morte. Do coração procede o adultério. Do coração procede a prostituição. Do coração procede o furto. Do coração procede o falso testemunho. Do coração procede a blasfêmia. Ela reverbera, mas nasce no coração. Cobiça por aquilo que traz prazer. Cobiça das coisas que está vendo, que sabe que é proibido, mas está trabalhando, passa lá uma secretária sirigaita, com roupa menos adequada, aí passou a primeira vez, o sangue de Jesus tem poder. Segunda vez disse, me cobre com teu sangue, Jesus. Terceira vez, Senhor, eu não estou aguentando mais. Na quarta vez, ela diz assim, vamos tomar um cafezinho, ele dá um sorrisinho. Na quinta vez, vai tomar o café. Na sexta vez, vai na padaria. Na sétima, virou um inferno. Olha para o colega e diga, tenha juízo. Foi nesses aspectos aí que a serpente tentou a Eva. É por isso que Salomão, pelo Espírito Santo, declarou que sobre tudo que a gente deve guardar o quê? Deve guardar o quê, gente? Coração. Porque é do coração que procede as saídas da vida, seja para cá ou seja para lá. E o Josué tinha dito, pelo poder do Espírito Santo, Josué disse para todo mundo, pessoal, nós vamos derrubar a cidade de Jericó, mexa com nada lá não, porque a cidade é anátema quer dizer maldita, e as coisas de ferro, de prata e de bronze e de ouro, serão levadas para o tesouro do templo do Senhor, como testemunho de que Deus fez isto. Aí o Acã vai e mexe no que é de Deus. Olha aí para o colega e diga, cuidado. Tem gente que inadvertidamente mexe no que é de Deus. E se arrebenta. A frase que o pastor Luiz Barbosa ensinou no estudo é muito forte. Orado e consagrado é de quem? Então ninguém pode mexer no que é do Senhor. Chacoalho, colega, entendeu, irmão? Todo o povo obedeceu Josué. Criteriosamente obedeceram. Mas o Acã não. Ele era da tribo de Judá. Não, a minha linhagem é nobre, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. Pois é, não deu certo. Ele fez o que não deveria ter feito e atraiu a ira de Deus. Por causa dele, mais de
30.000 soldados morreram. Na próxima cidade, a cidade chamava-se Ai. E a turma de Israel disse: não, se a gente derrotou Jericó daquele tamanho, essa cidadezinha aí é nada. Pois é. Em Ai, Israel tomou uma surra. 30.000 soldados de Israel morreram. Então Acã virou famoso. Não porque ele fez coisas grandiosas. Ele ficou famoso porque o erro dele trouxe essa consequência drástica. É interessante que o pecado de Acã aconteceu lá em Jericó, mas a consequência foi lá em Ai. Olha bem para o colega e diga: não é bom ficar guardando as coisas ruins do passado. A Bíblia diz: quem confessa e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Não é bom ficar carregando as consequências do problema. Corrige isto. Somente a graça misericordiosa de Deus é capaz de aniquilar uma semente ruim que foi plantada. Se Deus destruir a semente ruim que você plantou, aquela coisa ruim não vai brotar. O que o homem semear, isto ceifará. Sim, se Deus não matar a semente. E como é que essa semente pode morrer? Jesus ensinou: arrependei-vos. Olha para o colega e diga: se arrependa. Não fica dizendo que você é vítima, porque você não é. Do que se queixa o homem, dizia Jeremias? Queixe-se cada um do quê? Do que o outro fez? Não, eu sou assim porque não sei quem fez assim. Não, queixe-se cada um do seu próprio pecado. É impressionante que a vitória lá em Jericó gerou uma autoconfiança falsa. Parecia que estava tudo bem, mas não estava. Se a misericórdia de Deus não age, tudo é fútil. Então Josué orou a Deus e Deus orientou no que devia fazer, e é isso que vocês leram hoje. Deus puniu, e alguém diz: mas que severidade. Pois é. Se ele houvesse andado direito e se corrigido, teria resolvido as coisas. O problema é que as pessoas às vezes erram e acham que se encobrir debaixo de uma capa está tudo certo. Isto não é bom. Olha para alguém e diga: nada pode contra a verdade, senão a verdade. Por essa razão é que Paulo declarou que o comportamento pessoal deve ser vigiado por cada um de nós. Portanto, examine-se cada um a si mesmo. A gente tem que fazer um autoexame. Davi é um sujeito admirável. Ele dizia assim: Senhor, livra-me dos pecados que eu conheço, mas também me livra dos que eu não conheço. Tem coisa que você faz e você sabe que estava errado, e tem coisa que você nem sabe que fez. Às vezes você passou perto de um irmão, esbarrou nele, você estava com a cabeça em outro lugar, e o irmão foi para lá, você foi para lá. Na sua consciência você não fez nada errado, mas aquele irmão ficou magoado. E ele está magoado porque você teve uma atitude que não foi a melhor. E aí você diz: mas eu não estava consciente então. Davi dizia: Senhor, me livra do que eu conheço, e me livra também do que eu não conheço.
Olha para o colega e entendeu, irmão? A interação e a interdependência entre todos nós faz de nós um corpo só. E se a mão é prensada, o corpo todo sofre. Então, Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: nós somos muito, e sendo muitos, somos um só corpo, e individualmente somos membros uns dos outros. As leis antigas prescreviam que se um ladrão pegasse alguma coisa do outro, o que acontecia? Cortava a mão dele. Somente Jesus é capaz de consertar uma mão errada. Ele então declarou que há necessidade de se arrepender. Mateus capítulo 4, acho que é verso 16, 17. Desde então, 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. O que Jesus pregou, gente? Mas ele não é o Salvador? Ele é, mas ele sendo o Salvador mandou fazer o quê? Olha para o colega e diga: para de achar que você é vítima da sociedade, você é vítima do pregador, você é vítima do ministério não sei o que lá, que você é... Não! Se arrependa. Simples assim. Se alguém fez bobagem, vai se lascar uma hora. Deus vai pegar uma hora. O primeiro erro de Acã foi olhar de novo. Sabe quando você olha a primeira vez é um acidente, né? Mas a segunda vez, olha aí para o vizinho e diga: o pecado de olhar de novo. Segundo erro de Acã, mudar o nome daquilo que Deus nomeou. O Acã disse assim: eu vi o despojo. Deus não chamou de despojo, Deus chamou de anátema. Não adianta ficar mudando o nome de pecado. Pecado é pecado, uai. Terceiro erro de Acã: cobiçar e pegar, achando que podia escapar dos olhos de Deus. Ele achou que nunca seria descoberto. E quando eles estivessem já instalados na terra prometida, ele ia desfrutar daquele pecado. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O pecado de Acã, então, é odioso, porque ele tinha ouvido a advertência, sabia o que estava fazendo. Deus tinha aberto o Mar Vermelho, olha que bênção, ele escapou da escravidão. Deus tinha cuidado dele, da família dele no deserto, olha que bênção. Deus tinha cumprido os sonhos de avançar para a terra prometida, olha que bênção. Deus tinha feito um milagre dele atravessar o Jordão com o povo, olha que bênção. Deus tinha aceitado Acã como filho, e a paga disso foi desobedecer deliberadamente, achando que estava tudo certo. Curiosamente, o que Acã tomou lá de Jericó correspondia ao salário de uma vida inteira. Talvez por isso ele não resistiu à tentação de ficar rico logo. Meu pai não ficou rico nisso aí não, mas eu vou ficar rico. Pois é, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O castigo pela violação da confiança de Deus promoveu isto que vocês leram hoje. A Bíblia diz: tudo isto sobreveio para aviso nosso.
E nesse tempo presente, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Tito capítulo 2, verso 11. Mas como é que ela trouxe salvação? Ensinando. Ensinando o quê? A renunciar ao pecado. Entenderam bem? A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ok. E como que ela trouxe salvação? Ensinando. Ensinando o quê? A renunciar ao pecado. Então, arrependei-vos é a palavra de ordem. E eu quero terminar lembrando que na pregação de Pedro, em Atos 3,18, ele disse assim: Deus cumpriu o que dantes fora dito pela boca dos seus profetas, que o Cristo haveria de padecer. Então, arrependam-se e se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério. Arrependimento para quê? Para ser apagado o pecado. Arrependimento para quê? Para ser apagado o pecado. De novo, arrependimento para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Se a alma está incandescente, ardendo como fogo, a consciência está pesada agora, porque a palavra de Deus chegou ao teu coração, glorifique a Deus. É hora de parar, é hora de se arrepender, é hora de se converter, é hora de colocar a fé no sangue de Jesus. Bom, se o teu coração está condenando, faz isto: se arrependa, se converta, busque a Jesus, confesse o seu pecado a Ele, se acerte, se ajuste. Ah, mas o coração está pesado. 1 de João, capítulo 3, verso 19, acho que é 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então se converta a Jesus, passe a desfrutar do tempo de refrigério para a sua alma, procure andar de modo a imitar a Deus, ainda que você se saiba fraco. E último verso de hoje, Efésios 5, de 1 a 8. Ficou muito doído hoje? Machucou muito alguém? Efésios 5, de 1 a 8, vamos lá, bem alto. Bem forte. Bem forte. Parem um pouquinho, volta no 3. Nem ainda se nomeiem. A gente não tem que ficar dando palco para falar do pecado dos outros, nem do nosso e nem dos outros, entenderam bem? Como convém a? Certo, verso 4. Para um pouquinho. Parvoíce, chocarrice, é fazer piadinha com o evangelho. Continua. Por quê? Para aí um pouquinho. Avarento é idólatra. Viu? Você que na hora de ofertar vive avarento. Pois é, avarento é idólatra. Nenhum desses aí tem o quê? Verso 6. Parem um pouquinho. Cuidado com gente que fica dando doutrina na internet. Ninguém engane vocês com palavras vãs. Vai lá, continua. Por quê? Sobre quem? Continua. Para, não fica seguindo gente que não presta. Entenderam bem? Continua. Para um pouquinho, olha para o colega e diga: você não é mais treva. Você já foi treva.
Mas agora você não é mais treva. Agora você é o quê? Luz no Senhor. Então como é que anda luz no Senhor? Anda como filhos. Olha para o colega e diz: você é da luz, não é das trevas. Que Deus abençoe a palavra de Deus.